Fala, Fogão! Fim da 32ª rodada pro Botafogo no Campeonato Brasileiro. Nova derrota. Eu sempre começo os vídeos assim, né? Poderia até pegar aqui uma cópia do que eu já falei em outro pós-jogo. Dessa vez 2-0 pro time do Fluminense. Uma partida que, sinceramente, foi assim muito, mas muito ruim de ver. Tá, o Fluminense ganhou o jogo, era favorito, né? Qualquer equipe é favorita contra o Botafogo, esse Botafogo atual. E, logicamente, chegou a vitória, nem criando tanto assim, praticamente não criou. Mas contra o Botafogo você basta entrar em campo para você conseguir vencer. Hoje em dia é assim. A sensação que o botafoguense tem é de que o Botafogo nunca mais vai vencer um jogo sequer. Quando a gente vê esse bando correndo com a camisa do Botafogo, essa é a sensação que a torcida botafoguense tem. Tá? O time adversário entra em campo, não precisa se esforçar tanto, erra pra caramba, conforme foi o caso do time do Fluminense, que fez um jogo muito pobre tecnicamente também. Não dá pra negar, essa é a grande realidade. Tá? O Botafogo pratica outro esporte, tá? O Botafogo é um caso à parte. O Barroca está tentando desenvolver um novo esporte, uma nova modalidade que ainda não foi batizada. Tá? Porque isso que o Botafogo faz não é praticar futebol. A gente pode chamar de qualquer coisa, menos de futebol. E o time do Fluminense, que estava pouco inspirado, né, realmente com muita dificuldade de criar, mesmo contra a frágil defesa do Botafogo, quando chegou no ataque com um pouquinho mais de capricho, fez o gol. Num frangaço do Cavalieri, né? E depois no pênalti ali no final do jogo, um Wellington Silva entrando completamente livre no meio da nossa área. Sinceramente, nem tem muito o que falar sobre essa partida. A partida em si foi horrorosa. Acho que qualquer torcedor, qualquer pessoa que acompanha futebol vai concordar. O primeiro tempo, por exemplo, foi simplesmente de doer os olhos. No primeiro tempo, as duas equipes, passe errado pra cacete, ninguém conseguia construir absolutamente nada. A única coisa interessante que teve no primeiro tempo foi aquela cabeçada pra fora, logo no começo do jogo, do Lucas, se eu não me engano. Passou bem perto do gol do Cavalieri, né? Mas fora isso, absolutamente nada. Um completo deserto de ideias. Na segunda etapa, o Fluminense teve uma boa finalização com o Iago, né? Fez uma boa finalização ali. Quase conseguiu pegar o Cavalieri no contrapé. O Cavalieri teve que pular aqui e jogar a mão pro lado para poder conseguir defender. E depois aquele frangaço, né? Então assim, não tem muito o que falar da partida. Sinceramente, é chover no molhado. Foi um jogo muito ruim, onde a equipe que era a favorita, quando caprichou um pouquinho que fosse, conseguiu levar perigo e fazer os gols. Tá? O resumo da ópera é esse. Também não preciso ficar perdendo meu tempo aqui criticando os mesmos jogadores de sempre. Aí você vai concordar comigo. Por que eu vou ficar gastando saliva aqui para criticar Nazário, Cícero, Barrandegui, Davi Araújo, enfim, tanto jogador aí que sequer deveria vestir a camisa do Botafogo. Então não preciso ficar perdendo meu tempo aqui também com isso. E também não preciso ficar perdendo meu tempo, já que não adianta de nada, de criticar o Barroca. Né? Porque o Barroca insiste em colocar o Matheus Nascimento, de 16 anos de idade, um dos melhores centroavantes assim, da categoria, né, aqui no Brasil, para correr atrás da lateral. Barroca entende tudo de futebol. Quer dizer, ele entende desse outro esporte que ele está criando, porque não é futebol. Acho que você vai concordar comigo. O Barroca não sabe o que é futebol. Ele tenta criar um novo esporte, onde o objetivo é você perder para os adversários sem ameaçar o seu adversário. Então, nesse esporte que o Barroca está inventando, o objetivo é esse. O vencedor é justamente quem perde sem ameaçar o adversário. Nós é que não estamos compreendendo essa visão aí do Barroca. Ele está sendo revolucionário. Essa é a grande realidade. Está sendo revolucionário. Porque, olha só, para pensar. Ele tem por Curitiba e Botafogo, nessa temporada de 2020, somando os 4 jogos pelo Coxa na Série A e esses 10 jogos pelo Botafogo, são 14 partidas, certo? 14 jogos, onde o Barroca tem 13 derrotas e 1 vitória. Justamente contra quem? Contra o Curitiba. Então o objetivo desse esporte barroquiano, digamos assim, é justamente você perder. Você tem que perder, e quando você sai vencedor, é porque o seu plano de jogo deu errado. Então, no caso do Barroca, é isso que a gente tem que entender. E o mais impressionante, tá, é que qualquer treinador na face da terra, de qualquer equipe, que tivesse perdido 9 jogos em 10, ele não estaria à frente da equipe mais. Em qualquer time do planeta. Mas no Botafogo, que a gente vem sendo humilhado jogo após jogo, o Barroca segue. E ainda tem a possibilidade de seguir para a próxima temporada. Ou seja, se a diretoria do Botafogo, através agora do novo diretor de futebol, o Eduardo Freeland, resolver manter o Barroca, ele vai estar sendo premiado com a extensão do contrato por um trabalho tão horroroso quanto esse que ele está fazendo. O Barroca conseguiu uma proeza que talvez nenhum treinador na história do futebol brasileiro tenha conseguido. Eu, pelo menos, sinceramente, não me lembro de você ter aqui um treinador com 13 derrotas na Série A em 14 partidas. Eu não me recordo.
Pode ser que já tenha acontecido, mas eu não me recordo. Pelo lado do Fluminense, o que a gente pode falar? O Marcão nitidamente está ali só para tapar buraco. Tá? O time do Fluminense sob o comando do Marcão é um time completamente diferente do que foi, por exemplo, sob o comando do Odair Hellmann, que era muito criticado e pressionado pela torcida do Fluminense, sem reais motivos, sinceramente. Porque ele deixou o Fluminense em 5º lugar e ainda assim era bastante pressionado. Né? O torcedor, obviamente, sempre quer ver o time dele jogando um bom futebol. Tá? Eu até entendo, assim, parte da torcida do Fluminense que ficava criticando o Odair e tudo mais, porque logicamente quer ver o seu time sempre tendo aquele desempenho assim sensacional, é normal. Todo torcedor quer isso, né? Quer ver o time praticando um bom futebol, criando as jogadas, fazendo boas jogadas. E obviamente nem sempre isso acontece. Mas as críticas e a pressão em cima do Odair eram injustas, porque o time do Fluminense sob o comando do Marcão é infinitamente menos competitivo do que foi com o Odair. É só você pegar esse jogo de hoje. O Fluminense venceu pela fragilidade do Botafogo. Não porque o Fluminense fez uma partidaça, muito longe disso. O jogo foi horroroso. Pelo lado do Botafogo não dá para elogiar absolutamente nada, e pelo lado do Fluminense a gente elogia simplesmente alguns lampejos de futebol. Só isso. Então foi uma partida muito ruim. Mas obviamente o Fluminense, que tem uma aspiração, um objetivo nesse Campeonato Brasileiro, de conseguir essa vaga para a próxima Libertadores, quando teve a oportunidade, contando também com o frangaço do Cavalieri, mas conseguiu fazer ali o que era necessário. Porque o Botafogo em momento algum ameaçou o time adversário. O time do Fluminense não foi ameaçado. Que defesa o goleiro do Fluminense fez nessa partida? Que defesa? Não teve. Não teve nenhuma defesa pra falar assim, olha, isso aí deu trabalho, hein? Pelo menos aquela gotinha de suor. Não teve. Esse time do Botafogo, esse bando que veste a camisa do Botafogo, isso aí é brincadeira, cara. Isso é brincadeira. É inadmissível pensar, tá, que o do Sérgio Melo cogita a possibilidade, por mais que não vá ser ele agora em tese, que vai decidir pela permanência ou não do Barroca, é inadmissível você cogitar a permanência de um profissional que não consegue dar uma mínima cara de organização à equipe, tá? Não consegue. O time do Botafogo simplesmente faz tudo de modo aleatório. Você pode observar que você não consegue enxergar um ponto ali de você falar, olha, aqui tem dedo do treinador. Não tem. Simplesmente não tem. Na fase defensiva, na fase ofensiva, simplesmente não tem. Tudo acontece de modo meio aleatório. E a insistência do Barroca com alguns jogadores é totalmente injustificável. Não tem nada que você possa explicar. Não, mas ele escolhe o jogador por conta disso. O Nazário tá sempre jogando, porque no time do Botafogo, no elenco do Botafogo, não tem um outro cara que possa pensar o jogo. Sinceramente, nesse time do Botafogo ninguém pensa o jogo. Não existe um cara para pensar. Correr e pensar ao mesmo tempo não é algo que os jogadores do Botafogo têm a capacidade de fazer. Sinceramente. Você olha o time do Botafogo jogando e você tem que ver, ou ele corre ou ele pensa. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo é completamente impossível. E o Barroca na beira do gramado, nem pensar ele pensa. Porque à medida que ele vai mexendo na equipe, você percebe, você repara bem, que não tem nenhum sentido as mudanças. Que não tem assim, estou mexendo nisso aqui para melhorar isso aqui. A gente não consegue perceber isso. Até porque entra jogador, sai jogador e é 6 por meia dúzia. Um elenco completamente mal montado. É o único ponto que o Barroca acertou. Em todas as declarações que ele dá, o único ponto que o Barroca acertou é o time do Botafogo, o elenco do Botafogo foi mal montado, foi mal planejado. Nesse ponto o torcedor concorda com ele. De todo o resto, não dá para concordar com nada. Então nesse momento que o Botafogo vem sofrendo a maior humilhação da sua história, esse é disparado o pior time na história do Botafogo. Disparado. Não existe na história do Botafogo um outro time tão ruim quanto esse. Então nesse momento que a gente está sendo humilhado dentro de campo, empilhando derrota atrás de derrota, se o diretor de futebol, que já chega pressionado para demitir o Barroca, não começar a tomar as decisões necessárias, e eu estou falando do diretor de futebol e não do Sérgio Melo, porque em tese, com a chegada do diretor de futebol, do Eduardo Freeland, quem vai ter a prerrogativa de definir o futuro do Botafogo no futebol é o diretor de futebol. Teoricamente, presidente, vice-presidente, conselheiro, ninguém mais tem que dar pitaco. Então o Eduardo Freeland, que vai chegar com essa pressão do torcedor pela demissão do Barroca, pelo menos para nessa reta final, a gente já começar a vislumbrar a próxima temporada, porque o Botafogo já caiu faz muito tempo. Então a gente tem que pensar na próxima temporada. Porque vale lembrar, o Campeonato Carioca, nem tô preocupado com o Carioca, eu já tô preocupado com a Copa do Brasil, para o Botafogo não ser eliminado logo de cara. E a Copa do Brasil começa pouquíssimo tempo depois da última partida pelo Campeonato Brasileiro dessa temporada de 2020. As decisões necessárias têm que ser tomadas desde já.
e cogitar manter o Barroca, sinceramente vai ser um tapa daqueles, mas muito bem dado, na cara do torcedor. Né? Porque nesse momento a gente tá com o nariz de palhaço, porque quem tem que aturar as zoações e tudo mais, somos nós. Esses caras aí que estão no Botafogo, daqui a pouco arrumam um contrato em outro clube, porque futebol é uma bênção, né? Os caras fazem uma temporada ridícula, e ainda assim vai ter gente querendo contratar esses jogadores, né? Pro Botafogo ainda bem, porque sinceramente, né, não dá pra gente aturar mais ninguém. Pelo menos 90% desse elenco tem que ir embora. Pelo menos 90%. E o Barroca tem que ser o cara que vai pilotar a barca. É ele de comandante, o Felipe Lucena, que é o auxiliar dele, junto, e o Túlio Lustosa. Os três ali de mão dada e vai embora. Sinceramente, não dá mais. A torcida do Botafogo não merece tudo isso que está acontecendo. Tá? Isso que está acontecendo nessa temporada é inadmissível para qualquer time no planeta. Tá? O Botafogo está fazendo uma temporada absolutamente ridícula. Não dá para chamar isso que o Botafogo pratica de futebol. E o torcedor botafoguense merece respeito. A instituição Botafogo merece respeito. As decisões têm que ser tomadas. Vamos ver se alguma coisa diferente vai acontecer, porque nesse momento, o que a diretoria de modo geral sinaliza para a torcida, para o mercado, para todo mundo que acompanha futebol, é que no Botafogo tá de boa perder. Perder uma partida atrás da outra, perder 14 jogos nos últimos 17 disputados, normal. Vale esse destaque aqui, tá? Nos últimos 17 jogos pelo Campeonato Brasileiro, desde aquela derrota contra o Grêmio lá na arena deles, tá? Fora de casa, a gente tem 14 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A gente tem essa campanha ridícula no Campeonato Brasileiro. Então, sinceramente, não tem mais o que falar. A torcida botafoguense já cobrou, já pressionou, pede, clama por mudança. E se essas mudanças não acontecerem, a gente vai continuar vendo mais do mesmo. Ou o Botafogo, tá? Ou essa diretoria, ela tem um projeto sério de reestruturação para que a gente possa fazer uma temporada de 2021 digna, honrosa pelo menos, ou o Botafogo vai seguir nesse ciclo aí. Derrota atrás de derrota, porque nesse momento, infelizmente, perder pro Botafogo é mais do que normal. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito dessa partida? Seus comentários, considerações. Apesar de todos os pesares, a sua participação aqui no canal é sempre muito importante. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Eu sei que é um momento difícil, complicado. A gente fica indignado com essa humilhação que o Botafogo está passando. Mas eu sempre conto com o seu apoio, a sua participação aqui é sempre muito importante. Então se inscreve no canal também se ainda não for inscrito, porque dessa maneira você me ajuda a alcançar a marca dos 5 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, Botafogo!